Em Marau, ergue-se um símbolo de fé e história. Um farol que guia através do tempo. A Torre Frei Vitorino Vian, um testemunho da dedicação e da visão de uma comunidade. Marau, uma cidade com raízes profundas, testemunhou o crescimento de uma comunidade que valoriza o seu patrimônio. A torre é um reflexo dessa história, um marco que se destaca na paisagem. A torre da Igreja Matriz, que leva o nome de Vitorino Vian, é um símbolo do município de Marau. A maior parte dos cartões postais da nossa cidade tem essa identificação com a nossa Igreja Matriz e também com a torre. Ela carrega, portanto, aspectos afetivos de representação da nossa comunidade, que neste ano celebra os seus 70 anos de emancipação política e administrativa. O compromisso da gestão passada com o tombamento desse símbolo, desse ícone de Marau, é relevante justamente para formalizar esse processo. Mas mais do que isso, também priorizá-lo enquanto patrimônio público do nosso município, que deverá receber toda a atenção, também o investimento necessário para a preservação da nossa torre. Através de investimentos, de projetos que visem não apenas a manutenção da sua estrutura física, mas também como instrumento de valor afetivo e cultural dos nossos marauenses. Quem, ao passar por Marau, não tem essa lembrança nostálgica da Igreja Matriz, Cristo Redentor e da torre do nosso município? Como falava anteriormente, tão lembrada e tão utilizada como um símbolo do nosso município. E essa simbologia representa, carrega também, através dos tempos, todo o desenvolvimento econômico, social e cultural do município de Marau. Nós, portanto, enquanto gestão pública municipal, comemoramos o seu tombamento e celebramos ainda o seu significado diante da comunidade nesse ano, que é um ano de celebração, como falava, dos 70 anos do município. Em 1946, Frei Vitorino Vian chegou a Marau, trazendo consigo uma visão de renovação. O antigo campanário de madeira já não era suficiente para a comunidade em crescimento, e a ideia de uma nova torre começou a ganhar forma. A Torre Frei Vitorino Vian
é o símbolo da cidade de Marau. Desde que eu morei aqui em 2005, 2006 como noviço, ela sempre me encantou. Encantou todas as pessoas que passaram aqui. E quando assumi a paróquia, em 2022, junto com o Frei Marcelo, na época, tínhamos o sonho de preservação da torre. E naquele ano começamos um projeto com a vereadora Bete, que aproveito para agradecer também. Depois o executivo, então, fez o tombamento na festa de Cristo Rei daquele ano, de 2022. Então, também é uma marca que nós queremos deixar. E ela é o símbolo da cidade, tanto que as empresas, o comércio, quando tem a festividade do município, as pessoas homenageiam o município com a torre. Ela estava presente já na equipe da Pró-Emancipação e foi inaugurada no mesmo ano que o município de Marau se tornou município, né, a Emancipação de Marau. Então está completando 70 anos. Encanta, emociona e lembra o alto, lembra Deus. Ela é um outro estilo da igreja. Quem olha assim vê que não combina. A igreja e a torre não combinam. São estilos diferentes, né? A igreja é neogótico, então com arquitetura que vai ficando fina e jogando para cima, para o alto, vai afunilando, jogando para Deus. E germânica, né? E eu não lembro exatamente, mas é germânica. Tem que olhar os detalhes. É um outro estilo, uma outra proposta. Mas o bonito da torre, que ela é 100% marauense. Essa é a grande beleza e por isso que o povo de Marau se identifica. Trabalhadores daqui, quem projetou junto com os freis daqui, o material daqui, quem colocou o material, quem fez o relógio, todo daqui. Então é uma torre que identifica o povo marauense, que lembra que nos momentos difíceis tem Deus, tem algo acima, remete ao céu, remete à esperança. Então, tudo isso faz parte da Torre Frei Vitorino Vian, que está completando 70 anos. Também a presença dos freis aqui em Marau, uma presença bonita, uma presença envolvida na comunidade, que participou também das diversas discussões. A presença dos freis nunca foi alheia à comunidade, na verdade sempre esteve presente com a comunidade, com o convento, com os formandos que estiveram aí, com a paróquia, com a rádio, com o hospital, na busca das irmãs para a escola, os irmãos para o colégio e assim por diante, sempre envolvido com a comunidade. Então, são histórias que se confundem. Não tem como pensar Marau sem os freis, impossível pensar Marau sem a torre, sem a igreja, então se confundem, faz parte. E uma terra de bastante religiosidade, né? Claro que ainda tem a predominância católica, né? Mas tem uma pluralidade bonita de religiões, de povos, e mesmo assim todos respeitam a torre e têm a torre como um símbolo. Então, gratidão a quem construiu, às famílias envolvidas, aos trabalhadores e trabalhadoras, e agora também tombada, fica esse patrimônio para a história. Então, gratidão por todos os que deram a sua contribuição para esse símbolo da cidade de Marau. Então vamos falar um pouquinho sobre o símbolo maior de Marau, que é a torre, né? Em 2022, então, eu apresentei um projeto para o tombamento da mesma, né? Até a pedido do Frei Laércio, onde nós, em novembro de 2021, conversamos a respeito e ele demonstrou uma preocupação sobre o estado de conservação e como poderia ser feitas essas restaurações. E a gente sabe que a dificuldade de bancar uma restauração é muito complicada, né? E até porque um símbolo tão importante tem que ser tombado pelo município para poder até receber recursos a nível federal, que existe muita verba para isso, né? Para conservação histórica de monumentos tombados. Então, com essa intenção, então, em março de 2022, eu apresentei o projeto de tombamento. Esse trâmite ele foi até um pouco longo, né? Até por causa que havia uma disparidade de... As pessoas diziam, não, mas você não pode apresentar. Até conversei com o promotor na época, ele disse, não, existe possibilidade sim do vereador apresentar, mas optaram pela inconstitucionalidade do projeto. Nós fizemos audiências públicas onde ouvimos o Frei Laércio, várias pessoas estiveram presentes, os familiares até do seu Fausto Sartori, né, que foi um dos idealizadores da torre,
Então, nós ouvimos muitas pessoas nesse sentido de nós buscarmos mais conhecimento, buscarmos informações sobre a torre. Inclusive, como esse trâmite foi longo, um período longo de tramitação do projeto, inclusive eu questionei que, se fosse preciso, eu retiraria o projeto e o prefeito nos mandaria ele o projeto, mas não houve um consenso, então foi arquivado esse projeto, e em novembro, sim, veio um decreto de tombamento através do prefeito. Então nós fizemos uma busca também, né, das informações da torre, e a gente ouviu muitas pessoas sobre a importância deste símbolo maior do nosso município, né? E a gente vê as pessoas colocando nos seus posts, principalmente na semana do município, no aniversário do município, este ano 70 anos, então é algo, né, histórico para nós, e a gente tá buscando ver as possibilidades de recursos para restaurar. Eu acho que ela é pouco explorada, que nós poderíamos, após essa restauração, utilizar como um ponto turístico de visitação, que seria maravilhoso. A gente sabe das lutas que foram feitas desde da construção, onde é algo que quem conhece a torre sabe da sua magnitude, né? Da sua estrutura. A gente imagina naquela época como essas pessoas sofreram também para construir algo tão resistente, com tanto material, né? Um material assim mais brusco, mais bruto, né? Porque ela tem uma estrutura gigante, mais de 30 metros para ser sustentada, e você vê que não tem uma rachadura, tem aquelas, com o tempo, né, toda aquela estrutura fora, que é o pedrisco aquele, né, que está se desgastando, mas em função do tempo. Mas o restante, assim, o que nós precisamos, então? Restaurar a torre, abrir para visitação e mostrar para todo mundo a beleza da torre. O que a torre significa realmente para Amaral. A minha preocupação não é só com a restauração da torre, é a restauração de tantos monumentos que nós temos aí, né, tombados, e que não estão sendo restaurados, estão muito desgastados, com bastante coisas para nós fazermos. Então, acho que temos que unir forças, buscar recursos, porque nós temos que deixar esses pontos turísticos, que são pontos turísticos em perfeitas condições, inclusive para mostrar, né, para o nosso povo marauense que nós cuidamos do nosso passado, que é a história. Nós temos que resgatar, nós temos que conservar, para que as futuras gerações também possam ter a oportunidade que a gente está tendo agora de conhecer tantas maravilhas que nós temos no nosso município. A gente vê, até conversando com o Frei Laércio, a preocupação dele, não só com a torre, mas com a capela de São Sebastião da Vista Alegre, que precisa de uma restauração. Então, eu sei que, inclusive, o promotor ele tem feito alguns apontamentos para tentar agilizar, né, essas restaurações. Eu acho que é importante todo mundo se envolver. A parte política, a parte da comunidade, a justiça, todos unidos, eu acho que nós vamos conseguir alcançar grandes objetivos, né, e grandes melhorias nesse ponto dos nossos patrimônios que estão tombados aí. Em 1952, a construção da torre teve início. Com 219 metros quadrados, 7 pavimentos e 37 metros de altura, a estrutura em estilo românico erguia-se sob o olhar atento da comunidade. A base quadrada de 6 por 6 metros, o revestimento com argamassa raspada e as pedras coloridas, cada detalhe foi pensado para refletir a beleza e a solidez da fé. A entrada principal, com porta dupla de madeira virada para o norte, convida à descoberta da sua história. Sob a liderança de Fausto Sartori, a torre ganhou forma.
com a ajuda de Ari Assis Estelo e José Valentim Rigo. Constante Rettore e Castelhano transportaram as pedras e os irmãos Gilda fizeram a granitificação, cada um com sua contribuição. As pedras da base tiveram que ser transportadas em 110 viagens de carroça do Mato dos Padres. Fausto Sartori, um imigrante italiano, tornou-se uma figura central na história de Marau. Um construtor, projetista, desportista e músico, a sua vida foi uma dedicação à comunidade. Fausto nasceu em 20 de janeiro de 1906, em Cernaglia della Battaglia, Treviso, Itália, e faleceu em Porto Alegre em 1958. Ele veio para o Brasil em 1921 e estabeleceu-se em Marau. Os filhos e filhas de Fausto Sartori e Eleonora Marozin Rigo são Dilva, Dilson, Darcila, Dionis, Diana, Denise, Elaine, Antônio Carlos e Paulo Roberto Sartori. O seu trabalho em Marau deixou marcas por onde passou, um legado que perdura no tempo. Fausto Sartori foi agraciado com o troféu Homens que Fizeram Marau no ano 2000. Eu sou Darcila, sou a filha número 3 do Fausto Sartori. Depois vieram mais, completamos 9. E foi uma vida muito trabalhosa, mas muito boa de ter vivido. Porque ele era uma pessoa extraordinária, era um pai que gostava até de contar piada para os filhos, e a mãe não gostava, porque não podia contar piada para as meninas. Né? E ele contava piada. E nos acompanhava os namorados. Se ia namorar na rua ou no cinema, o paizinho velho estava junto. Mas enquanto as meninas ficavam com os namorados no cinema, ele ia jogar bolão no clube. Então a gente sempre sabia quando estava a hora de ir embora, porque aí parava o jogo de bolão. Mas ele sempre foi assim, fantástico. Ele era amigo, ele era camarada. Ele criou todas nós tomando um pouco de vinho, que era para fazer sangue. Né? E até hoje eu tomo vinho. Claro, eu não faço porre, mas até hoje eu não dispenso vinho. E assim passaram-se os anos bons, muito bons, mas o final para ele não foi bom. Primeira vez que foi um médico, foi um estalo que ele levou nas costas, carregando pedra, e começou dores, e ping-pong ele fazia de bola, saltando, né, das câimbras horríveis que ele tinha. O doutor Fialho disse, olha, não sei o que dizer. Então pediu que fosse a Porto Alegre, e foi. E lá ele ficou. Isso foi muito doloroso, não só para nós. Marau todo sentiu. E é assim, naquela época os enterros eram em casa, né? Não tinha onde caber mais gente ao redor da casa. Todo mundo lamentando. E eu me emociono até hoje. Do tempo deles, né, que a gente sabe, do pai e da mãe, de namorarem, contrários à vontade no Rio, porque o homem era estrangeiro e gostava só de música. Na igreja abafava as missas, porque ele tocando e as duas irmãs cantando era um espetáculo. Que a saudade é grande até hoje. Não passa, né? Uma coisa diz, é passageiro. Não é passageiro. Que já fazem quantos anos? Né? Se ele morreu com 50 anos, era na flor da idade. Quando, na verdade, ele começou a trabalhar mesmo com obra, com construção, claro que era um piar ainda, né? 18, 19 anos.
ele começou ajudando, né, mexendo em terra e cortar as vigas da terra dos padres, né, para fazer os tijolos. Aí ele trabalhava fazendo os tijolos. E a gente ia sempre por perto, e ele sai, porque, claro, saltava, né, as coisas. E ele nunca foi de falar em italiano com a gente. A mãe falava italiano, o nosso italiano, e ele não falava italiano. Não gostava de polenta, que era só italiano que gostava de polenta. Ele gostava de feijão. Mas depois, quando se acertar, que começou a construir, e começou a botar na cabeça que ele podia fazer, podia desenhar, aí ninguém mais segurou ele. Todas as noites, a gente terminava de jantar, ele fazia assim: vamos, vamos, vamos. Quem tinha que lavar a louça é agora, ligeiro. Depois vamos cantar. A gente cantava todas as noites. E a minha mãe dizia: parece casa de louco, todo mundo para a janela, vendo esses loucos cantando. O padre Supério, eu vejo até hoje ele na sacada da janela dele, que ele ficava escutando as músicas, como fazia quando tinha temporal. Então todo mundo via os cantos e perguntava no dia seguinte. Olha, e a minha mãe dizia ficar com vergonha, que não deixava as pessoas dormirem, porque eu via longe o pistão com surdina, imagina, né, o tom. E a mãe reclamava, e ele, aí que ele ria, aí que ele gostava. Vamos lá, tem mais, tem mais. A gente cantava mais. Isso foi uma época muito boa. E nós tivemos a sorte que a Diana, minha irmã, e a Eleonora, foram passear na Itália. Fizeram uma viagem e foram até a terra lá onde meu pai morou, onde nasceu e onde morou. E trouxe um tubinho da terra de lá para a gente ter a lembrança dele. E todos nós ainda temos, toda guardada. É aqui a terra do meu pai. Opa, tenho aqui para mostrar para vocês também a carteira de identidade dele, de estrangeiro. Ela ainda está nas nossas mãos, graças a Deus. Ele era bonito, ele era charmoso, ele tinha um porte, sabe? Era uma beleza de homem. Claro que a minha mãe não deu bola para padre e pai nenhum. É o lápis que nós guardamos sempre como sendo o lápis que ele usava para os desenhos. Como ele continuou com a gente, é porque era esse. Era esse o lápis que ele usava para fazer as plantas. Foi com este lápis que ele foi reconhecido como um bom profissional, um bom engenheiro, porque ele fazia as obras, só não podia assinar ainda. Foi quando, com esse lindo lápis aqui, que ele foi convidado a participar do licenciamento do registro de construtor. E guardamos até hoje com muito carinho. Eu sou Eleonora Mesomo, neta de Fausto Sartori. E hoje, com muito orgulho, vou falar um pouco para vocês das lembranças que a gente tem do histórico da construção da torre, que foi tombada agora há pouco, em 2022, que foi um grande orgulho para nós descendentes de Fausto e toda a comunidade marauense. E para a gente lembrar também que justamente há 70 anos atrás, em 1955, a construção da torre foi concluída justamente no aniversário de emancipação de Marau. Dá para se dizer então que é um exemplo de colaboração, de união e fé do povo marauense, porque na época não se tinha muitas condições financeiras para fazer uma obra vultuosa, uma obra desse tamanho. Então as famílias mais abastadas, que tinham mais condições, se uniram para proporcionar isso para a comunidade. Mas foi o Frei Vilas Boas, Vitorino Vilas Boas, que esteve aqui
na época, em 1952, que ele olhou para o campanário, que estava em péssimas condições precárias, até com o risco de caírem os sinos. Ele pensou, acho que está na hora de fazer um campanário novo. Então, ele abençoou uma pedra angular aonde seria construída a nova torre, ao lado direito da igreja. A torre de alvenaria, que era um sonho que se tinha na época. E quem foi o responsável pela construção? Fausto Sartori decidiu aceitar esse grande desafio e foi o grande construtor da torre. Ele, que chegou da Itália em 1921 com apenas 14 anos para 15 anos e veio ficar em Marau. Além da torre, ele construiu a nossa gruta, Nossa Senhora de Lourdes, e domingo estivemos na festa, que é muito linda, Santuário Nossa Senhora de Lourdes, a Escola Cristo Rei, o Salão Paroquial, que hoje é a Esquina Paz e Bem, né? O Convento São Boaventura, a Igreja de Itapuca, entre outras obras que ele assinou. Então, essa semelhança com as coisas de lá, com as construções de lá, são muito bonitas, o que faz um estilo assim arquitetônico românico, que é bem da época de lá. Então a gente observa na Torre de Marau, tem 205 degraus, 7 andares, o estilo românico daquelas paredes fortes, grossas, né? Uma verdadeira fortaleza, arcos arredondados, pequenos vitrais, a gente observa tudo da época, tudo de características da arquitetura românica. Então, assim, se as pessoas dizem, se houver algum temporal, alguma coisa forte em Marau, onde seria o lugar mais seguro para as pessoas se protegerem? A maioria que eu converso, assim, as pessoas mais antigas dizem, a torre. Então, lá é a nossa grande fortaleza. Claro, infelizmente não teríamos espaço para acomodar toda a população. Mas é uma coisa bonita que as pessoas falam por aí. Então aqui eu tenho uma foto do vô Fausto, que nós há pouco tempo descerramos lá na torre. Levamos lá e descerramos lá na torre, colocamos na galeria, no hall de entrada, essa foto, porque as pessoas iam visitar a torre e ouviam falar Fausto Sartori, mas quem é Fausto? Quem é essa pessoa? Opa, então está na hora da gente colocar uma foto para as pessoas verem quem foi que construiu, quem assumiu esse grande desafio. E daí nós temos essa foto lá. Reunimos a família em outubro de 2023, justamente no aniversário da tia Darcila, que falou há pouco tempo aqui para vocês, da história do vô, da família, né? E no aniversário da tia nos reunimos lá, todos os familiares, brindamos e contamos um pouco da história. Está lá a foto do vô, que é essa aqui. E aqui nós temos também a foto lá da igreja de Cernalha de la Batalha, onde ele copiou alguns arcos, ó, da arquitetura românica, bem semelhante à nossa. A nossa até mais bonita que a igreja da onde ele nasceu. Aqui nós temos uns rabiscos também da arquitetura, né, que a gente observa, a arquitetura românica, que foi aquela que antecedeu a gótica. Então tinha pouca luminosidade nas construções. Pode ver janelas mais pequenas, pequenos vitrais. Já a gótica depois já começou a aumentar mais a luminosidade dentro dos castelos e igrejas. E a gente tem também, como exemplo disso, da arquitetura românica, nós temos a catedral lá de Santiago de Compostela, na Espanha, onde vão os peregrinos. É um grande exemplo da arquitetura românica. Também na França tem a Notre Dame, também tem algumas características românicas. Então acho que é bem interessante a gente lembrar que todo esse conhecimento ele trouxe para nós, o que nos orgulha muito. Então nós da família Sartori sentimos-nos muito honradas, né, tia, de poder participar desse documentário, colocando um pouco do que a gente lembra, o que a gente sabe, do que ficou para nós, né, tia, no acervo que a gente tem guardado, e também muita coisa que a gente tem aqui, ó, no coração, que a gente lembra de passar para vocês
Então a gente quer agradecer e compartilhar com todos, porque eu acho que cultura é isso, é compartilhar os conhecimentos que a gente tem. Um orgulho muito grande para nós. É nóis, é nóis. Meu nome é Antônio Sagim Paza. Eu sou responsável pela manutenção da torre, dentro do possível, nos equipamentos que tem, parte mecânica, coisa assim, principalmente. Então, sempre que há necessidade, eu vou fazendo essas manutenções aí. Essa foto aqui é onde os temas onde estavam os sinos colocados antes da revitalização, porque daí tiveram que mexer por causa da escadaria. Então, são partes que tem de lembrança ainda. Parte dessas madeiras era a sustentação dos sinos, que depois foi feito com estrutura metálica lá em cima, e daí, para não tirar isso daqui, acabou ficando como arranjos nos cantos aí. Aquela mancha que tem no piso ali, teria caído um dos contrapesos do sino, e aliás, do relógio, e aqueles pesos são de mais de 100 kg para cada um. Então teria estourado o piso ali. Então, depois a gente acabou fazendo esse cesto aqui para suportar, então, o caso da queda, para evitar que tivesse alguém passando por baixo. Então, tem esse cesto aqui nessa ideia de... Porque conforme que trabalha, esses pesos eles vêm aqui embaixo, né? Eu faço esse tipo de trabalho aqui na manutenção da torre há uns 30 anos mais, 35 anos. Dentro do possível, daí vou mantendo ele em funcionamento. Já foi feito umas reformas, ampliações que a gente teve que fazer no sistema de toque das horas. Por exemplo, daqui vai o sinal lá pro sino. Então esse sistema era um arame, uma espia de aço que puxava um martelo lá em cima. Hoje a gente tem um sistema elétrico que recebe o sinal aqui e transfere para lá. Como que ele faz uma batida? Agora ele está mostrando 4,20, 4,5 ele vai dar uma batida. Então vai se programar aqui um desses dois braços que tem do lado ali. Ele vai programar para dar o sinal lá no relógio. E então, se a gente aguardar 5 minutinhos, já vai aparecer. E senão, daí eu vou mostrar como que faria isso só na parte mecânica, que vai dar umas batidas meio fora da hora. Daí ele se desprograma. Mas depois isso volta ao normal. Ela vai me mostrar do 0 ao 12. Ela vai programando a quantia de dentes que vai dar as batidas. A meia hora vai ser uma, então pelo excêntrico lá é que ela vai mostrar. Ou então a quantia de horas que for, de 1 a 12 vai dar, a quantia de batidas vai responder lá na parte... E tem um motor elétrico embaixo ali, que é o que faz a sustentação do peso, que levanta os contrapesos de volta, porque o sistema do relógio é por contrapeso. Então esse motorzinho vai tracionar. Ele traciona conforme automaticamente. Vai descendo, ele vai puxar o peso de volta, o peso metade da máquina é relógio, metade é batidas. Então a máquina é dividida em duas aqui. Cada contrapeso vai fazer uma função. Isso aqui ele é 1950, eu acho. Vamos ver aqui. Ano 1958. Então esse marca-passo que a gente chama, eu batizei como marca-passo, mas é justamente o que controla a velocidade através de um contrapeso pequeno que tem ali do ladinho, que também a gente tem que controlar porque ele adianta ou atrasa o relógio, dependendo da posição que regula ele.
Então isso tudo é um sincronizamento aí que tem que estar funcionando direitinho, senão vai dar variação, para menos ou para mais. E daí a lubrificação vai se mantendo, põe uma graxa aí nas engrenagens, cada vez em quando renova, só para manter. E o que é substituível, daí você faz uma retirada esporadicamente. A outra parte que regula a velocidade, o passo do relógio é esse pêndulo. Se eu levantar ele ou baixar, vai variar a quantia de horas, assim, de minutos de um dia para outro, coisa assim. Teve épocas que a gente tinha que vir todo dia para ir acertando ele. Agora, por exemplo, ele vai descer e vai bater a meia hora. Bateu a meia hora, daí desceu aquele peso ali. Aí depois que você acerta, daí fica meses aí que não precisa nem mexer mais. Dá uma variaçãozinha do inverno para o verão, assim, até modifica um pouco o funcionamento do equipamento, né? Um pouco mais pesado, mais leve, mas é mínima, variação de 1 minuto por semana, coisa assim. Às vezes eu passo até 2 semanas, eu não preciso subir aqui. Aqui então nós estamos onde que no compartimento dos sinos. Daí essas paredes vocês podem visualizar que tem umas janelas, uns rombos na parede, vamos falar assim. Então tinha umas madeiras encaixadas nesse sentido transversal. Os sinos estavam lá na outra lateral. Então, por motivo da circulação da escada na época da revitalização, acabou que resolveram daí, os arquitetos e engenheiros mudaram os sinos para cá, para poder dar fluxo da escada. E, inclusive, essa passagem do barramento aqui do relógio, que vai tocar a parte dos monitores lá em cima, subia reto aqui no centro. Aí a gente teve que fazer essas manobras aqui do lado para poder continuar com o mecanismo para chegar lá para tracionar os ponteiros na parte superior. Eu acho que é a história da religiosidade, né? Eu acredito que seja o mais fundamental é o sino, porque antigamente o comunicado das comunidades, por qualquer motivo lá no interior, se tocava o sino, ou porque era Ave Maria, hora da manhã, ou era por causa que o meio-dia também na hora do almoço. Então era um sinal que usavam os antigos. E quando morresse alguém, daí o falecimento também era contado através do toque dos sinos. Então é mais pela parte religiosa, eu acredito que é o que tem fundamento no caso da utilização deles. Eu mesmo que não tenha necessidade, eu venho dar a minha ronda por aí. De manhã cedo, nos sábados é certo, 5 horas da manhã, eu dou uma passada, está tudo em dia, tem que tirar alguma coisa, porque como fechou o pátio da igreja, daí diminuiu bastante a sujeira, as coisas assim, né? Então não tem mais tanta necessidade, mas a minha ronda do sábado é certo, e eu não me sinto bem se eu não faço isso todos os sábados, 5h20, 5 e pouquinho, eu estou por aí. Fica 1 hora, 2, 3, o que for preciso. Então aqui tem nesse sino aqui, tem na lateral tipo um martelo que você pode ver ali agora, tem uma bobina elétrica ali, ele vai receber um sinal lá da máquina, lá ele vai selecionar a hora que estaria sendo agora, ele vai dar, tipo agora, 5 horas, ele vai dar 5 batidas. E daí ele só volta depois, na meia hora, ele vai receber o outro sinal lá de baixo de novo, daí ele vai bater uma. A batida vai ser igual, porque vai ser no mesmo sino, porque antigamente, como era um sistema manual, daí batia o sino, a hora no sino, e a meia hora batia no outro sino, dava um toque diferente o da meia hora. Hoje a gente tem ele unificado. Realmente, boa parte da minha vida eu tenho passado muitos dias ali dentro, refletindo, raciocinando o que tem que ser feito para manter, para preservar.
Eu não me imagino não podendo participar dessas tarefas, apesar de que eu tenha procurado alguém para suprir, para me auxiliar, para acompanhar, mas ou por um motivo ou por outro, eu tenho tido dificuldade de encontrar alguém que dê continuidade. Então, me preocupa bastante, porque as pessoas jovens não se ligam, as de mais idade, daí tem outras atividades ou coisa assim, daí tá... É bem sentimental mesmo. Eu sei que vai... enquanto eu tiver força de poder fazer isso, eu vou fazer de bom gosto. A torre, para mim, é uma sequência dos meus dias, do meu trabalho, de coisas assim, porque lá na minha atividade, às vezes a gente fica estressado por causa de um motivo por outro, ou não consegue acompanhar o ritmo das coisas. Então ali chegando ali eu já sinto uma paz, que eu sei que o dia que eu não puder mais frequentar é por motivo de saúde e coisa assim, mas senão não sei te dizer bem o que passaria nesse caso, mas é muito sentimental. Hoje, a Torre Frei Vitorino Vian continua a ser um ponto de referência, um farol que guia e inspira os moradores de Marau. A sua história é um legado para as futuras gerações. Esse documentário, Nossa Torre, é uma homenagem a todos que contribuíram para a construção e a preservação desse marco histórico. É uma forma de manter viva a memória da nossa cidade e um convite à comunidade para valorizar o nosso patrimônio. A Torre Frei Vitorino Vian, um eco do passado, um símbolo do presente e uma inspiração para o futuro de Marau. De Marau, ergue-se a história, uma torre que guarda memórias de glória. Frei Vitorino sonhou com fé e visão, um símbolo que ecoa em nosso coração. Fausto Sartori, com mãos de dedicação, ergueu com a comunidade uma eterna canção. Pedra por pedra, suor e união, a torre se fez nossa inspiração. Nossa torre, nossa luz, nosso lar, farol de fé a nos guiar. No alto dos céus os sinos a soar, ecos de Marau que o tempo não vai calar. Dos campos às ruas se ouviu o chamado, o amor pela terra foi ali montado. Os sinos tocam, marcando o momento de uma comunidade e seu sentimento. Alberto e Alfredo, com o relógio a doar, Honório tentou o tempo a celebrar. Fausto Sartori e os irmãos de Utah deixaram em Marau a marca da vida. Nossa torre, nossa luz, nosso lar, farol de fé a nos guiar. No alto dos céus os sinos a soar, ecos de Marau que o tempo não vai calar. Dos campos às ruas se ouviu o chamado, o amor pela terra foi ali montado. Os sinos tocam, marcando o momento de uma comunidade e seu sentimento. Alberto e Alfredo, com o relógio a doar, Honório pintou o tempo a celebrar. Fausto Sartori e os irmãos de Utah deixaram em Marau
Fausto Sartori, Frei Vitorino Viana, heróis de um